tivemos o toque entre Sérgio Pérez e Kevin Magnussen. Culpa dos dois? Culpa dos dois. O Magnussen, pra variar, aquele jeito dele, bota e não tira e vai até bater. E o Pérez, ele viu, ele olhou, ele viu que tava ali. Mas você tiraria o pé? Ele não tá disputando a segunda, terceira nem quarta posição. Tava em bagagésima alguma coisa. Exatamente. Era a briga exatamente isso que você falou em relação ao Pérez. É o antepenúltimo com o quarto último. Exatamente isso que você acabou de falar em relação ao Pérez, lenhando o Pérez. Eu falo a mesma coisa em relação ao Magnussen, que estava em penúltimo na corrida. O que ele acha? Que ele acha que ele vai passar o Pérez, daí vai passar mais 8 carros e vai terminar em 10º e vai marcar um ponto? Saiu o melhor da curva, botou ali. Pelo menos respeita o espaço do carro, né? O Pérez ignorou, né? Bom, pra mim foi culpa do Magnussen, mas parte do problema foi porque os carros são muito grandes, meu. Não cabe. Qualquer pista normal que você vai, a hora que você tira do vácuo, sempre alguém mexe um pouquinho, 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá, ou o carro de trás, ou senão daí o carro da frente, mas você tem uma margem para poder mexer, mesmo com os carros grandes, porque as pistas hoje em dia elas são enormes, cabe 200 carros lado a lado. Agora, você vai para Mônaco, que já não tem margem nenhuma, a pista é extremamente estreita, com esses carros gigantescos, e, de repente o Pérez, sei lá se ele mexeu ou não mexeu, mas às vezes você mexe o carro, você sabe, você já subiu aquele negócio, às vezes você está trocando de marcha, você está olhando no espelho, o volante vira um fiapo para a direita, para a esquerda, você mexe 10 centímetros, é isso que precisa. Não, mas ele foi, a linha que ele estava era como se ele estivesse sozinho, não é que ele não deu tanto espaço, ele deu 0 espaço, ele foi reto, porque a pista, ela vai fazendo um zigue-zague assim, ele ignorou que tinha um carro ali. Tá bom, só que a pista entra para dentro, lá justo naquele ponto que eles bateram, ela sai um pouquinho para fora, então se você olhar de cima, ele estava traçando uma linha reta. Sim, ignorou total um carro do lado. Tudo bem, só que o Magnussen achava que ele ia aonde? Abriu espaço, botou ali. Abrir espaço abre toda hora em qualquer corrida. Então, por exemplo, sua próxima corrida de Stock Car, a hora que você largar, a hora que abrir um espaço, você vai lá e enfia o carro? Mas Stock Car é assim. Por isso que encosta todo mundo. Tá bom. Enfim, não dá. Eu acho que assim, os dois foram errados. Por isso que encosta todo mundo, e daí os mais inteligentes no final do ano estão lá na frente lá do campeonato, e os menos inteligentes. Acontece. Bom, acontece. O Felipe Batista podia estar liderando o campeonato se ele não batesse tanto. Acontece. Enfim. Tá bom. Tudo bem, vamos usar esse teu exemplo lá do Felipe. Então é a mesma coisa pelo Magnussen. Eu acho que se ele não tivesse enfiado o carro, se ele tivesse tirado o pé, porque claramente não tinha o espaço lá, não ia mudar em absolutamente nada a corrida dele. Ele está em Mônaco, largando em último lugar. Sendo que os 10 primeiros, ninguém passou ninguém durante a corrida. Tudo bem, se ele terminasse em 17º, o que ia mudar? Você acha que ele ia salvar a carreira dele na Fórmula 1? Não. Tudo bem, mas você pensar desse jeito, vamos correr pra quê? Pra ficar dando tchau pra todo mundo? Tipo assim, se abrir a oportunidade pra passar, tenta passar. O Magnussen é assim, toda vez que alguém fez isso aqui, ele botou, ele deixa bater. Por isso que ele vai perder o emprego. Ele não vai correr na Fórmula 1 ano que vem. É simples assim. O Hülkenberg conseguiu outro contrato, ele tá fora ano que vem. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Eu achei que ele enfiou o carro onde ele não deveria ter enfiado. A minha maior culpa em relação ao Pérez foi ele se colocar naquela situação, porque não era pra ele estar naquela posição. Bom, não. Mas daí você tá abrindo outro capítulo na nossa discussão. Concordo com você. Então, ele acabou gerando aquilo lá. Assim, se botou naquela situação que não era pra ele estar lá também. Ele acabou gerando porque não era pra ele ter se colocado naquela posição. Era claramente pra ele ter ido lá pro Q3. Sim. Então, não era pra ele estar andando... Não, isso daí eu também concordo 1000% com você. Só que daí você tá abrindo outro capítulo na nossa discussão. Que é o capítulo renovação do Pérez, que de acordo com o The Race, está perto de anunciarem a renovação do Sérgio Pérez na Red Bull. E aí a gente volta pro mercado de pilotos. Então, e isso daí, pra mim, é um negócio que eu juro que eu não consigo entender. Mas, ok, existem 1 milhão de coisas por trás que a gente precisa aceitar, ou de repente
A equipe sabe que a gente não sabe, mas que eu não consigo entender, eu sinceramente não consigo entender isso. O que dizem é que o Horner... Você consegue também. Entender? Eu não entendi nada, não tô Não, sabendo nada. agora eu tô fazendo uma pergunta pra você. Ele patrocina a equipe, tudo bem, ela não precisa de dinheiro, mas agrega, né? Ele deve levar 30, 40 milhões pra lá, com a Claro, com os patrocinadores dele, enfim. Isso deve ter um pouco de um impacto. Eu acho que esse ano, eu não sei se ele renova, porque eu acho difícil ele ficar em segundo campeonato esse ano. Você sabe que é muito interessante essa tua resposta, né? Porque há 2 minutos atrás, você olha pra mim e fala assim, não, então a gente deveria entrar no carro em Mônaco e ficar dando tchau pra todo mundo. E agora eu te faço uma outra pergunta. Então você só deveria colocar no carro quem patrocina as equipes? Não, mas ele é um piloto... Não, então se você tiver uma grana, você guia. Se você não tiver grana, só que você só tem talento, você não guia? Ele tem um pouco de talento. Tudo bem. Ele não é o Max, mas ele é um piloto... Ok, só que vamos dar chance para outros pilotos, tá bom, né? Mas a Red Bull agora não tem ninguém, de fato, assim, não tem ninguém despontando. Quem que a Red Bull tem que tá... é um cara que merece. Na AlphaTauri, desculpa, o Tsunoda faz o papel dele mediano e o Ricardo tá tentando sobreviver. Eles não tem ninguém ali pronto para colocar, entendeu? Eu tenho um nome. Sainz. O Sainz. Não, sem dúvida nenhuma. O Sainz tá topando ir pra Williams pra ele poder ficar disponível no mercado. Mas acho que é mais o Sainz, eu não sei, né? Mas talvez é mais o Sainz não querendo ir pra lá. Não sei. Tá, então Sainz ou Pérez lá na Red Bull o ano que vem? Se eu tivesse que escolher? Isso. Não, Sainz. Agora. Helmut Piquet. Então pronto, já tá respondido. Então por que a Red Bull vai reassinar com o Pérez? Porque a Red Bull não tem opção de pegar o Sainz. Como não tem opção de pegar o Sainz? O Sainz tá livre, lógico que tem. O Sainz não quer ir pra lá. Ah, bom. Então, ele que não fica chorando depois se ele por acaso terminar lá na Williams e daí falar que não teve chance. Pô. Essas negociações aqui, eu queria ser uma mosquinha ali pra poder ficar andando naquelas salas de reuniões ali pra saber o que os caras discutem aqui, mas eu iria no Sainz também. Quero saber a sua opinião, hein? Pode colocar nos comentários aqui o que vocês acham sobre essas danças de cadeiras. Primeiro pode falar de todos os assuntos aqui. Eu sei que já tem muita gente no chat da primeira exibição falando das opiniões. Quero saber também o que vocês acham do Ocon e Gasly. O que vocês acham do Magnussen e do Pérez.